Teu nome pelas milhares de mensagens que ouvimos no decorrer deste ano, ó Pai. E nessa última, meu Deus, usa teu filho, abençoa ele, fala conosco, é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. A paz seja convosco, igreja. Podem tomar o vosso assento. Eu quero aqui estender minha gratidão a Deus por mais essa live. Está falando do teu nome através da ministração, de ser o último culto do ano e o Senhor ter nos abençoado com essa graça. Confesso que eu tinha preparado uma mensagem na linha daquilo que o pastor tinha falado domingo a respeito da vinda do anticristo, ainda que não fosse para o ano que vem somente, mas nessa noite o Senhor me incomodou muito e eu tive que levantar e aí lembrei do pastor Agileu. A mensagem estava aqui dentro, mas estava tudo eliminado, tinha que colocar no lugar. E eu quero nessa noite trazer algo ao meu e ao seu coração, que o Senhor colocou no meu coração. E o tema da mensagem dessa noite é a noiva de Cristo. Mas o versículo que eu vou ler, talvez você vai se assustar um pouco. Eu quero ler o livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim. João, capítulo 16, versículo 33, Evangelho de João. Essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz no mundo. No mundo tereis tribulações, e outras traduções vai ser aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra de Jesus Cristo, a gente tem, vocês que são estudiosos da palavra de Deus, vocês vão saber que Jesus ele tinha duas linhas. Ele ou falava para a igreja, ou ele falava para os judeus. Então essa palavra que Jesus está dando aqui, ele está falando para a igreja, para os seus discípulos. Os seus discípulos eram o que de Jesus? A igreja. E nós como igreja somos o que de Cristo? Diga, a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Então quando Jesus deu essa palavra, ele estava direcionando a igreja, aos seus discípulos, a noiva de Cristo que somos nós. E aí, quando você vai para uma cerimônia de casamento, para que funcione, para que dê certo, tem que haver um bom relacionamento entre o noivo e a noiva. A noiva ela vai no salão de beleza, ela se prepara, faz a maquiagem, cabelo, vestido, porque ela quer estar linda diante do noivo. E o que chama a atenção num casamento? É o noivo? É a noiva? É os padrinhos? É os convidados? É quem celebra o casamento? A noiva. Se a noiva entrar com o vestido, porque ela se prepara toda e coloca aquele vestido branco, coisa mais linda, mas se ela entrar dentro da igreja para o casamento e tiver uma mancha, a última pessoa, o abençoado que estiver sentado lá no fundo, ele percebe a mancha. Aí diz, está manchado, está sujo. E nós como igreja do Senhor, nós não podemos ter mancha, nós não podemos ter pecado. Nós precisamos ter um relacionamento com Cristo verdadeiro. Quando a noiva entra para o casamento e ela chega na igreja, qual que é o charme da noiva? Diga comigo, o atraso. Por que o atraso, irmão seu? Porque o noivo nunca sabe se ela vai entrar pela porta até tocar aquela musiquinha. Mais ou menos isso. Só quando toca aquela música que abre as portas e ela vai entrar, ele tem certeza. Mas nós como noiva de Cristo, nós temos certeza, porque muitas pessoas, você já deve ter ouvido muito relatos da noiva, e muitas vezes noivo, não entrarem na igreja, desistirem na hora, não quero mais casar. Mas deixa eu falar algo para vocês nessa noite, queridos. O noivo ele pode até atrasar para a cerimônia do casamento, mas ele não vai desistir da cerimônia, porque ele está preparando a noiva para casar. Nós temos que estar preparados para esse casamento. O noivo ele pode até atrasar, mas ele não vai deixar de vir para a cerimônia de casamento. Mas a noiva tem que estar impecável. E aí, o que me chama a atenção, que no casamento, o atraso da noiva,
E no casamento da noiva de Cristo, como eu disse, ele pode até se atrasar. Porque antigamente, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu fosse lá de 1900 e algumas bolinhas. Se eu fosse querer casar com a minha esposa, eu e meu pai, nós deveríamos pagar um dote para o pai da noiva. Ou uma fazenda, ou eu não sei. Tinha que se pagar um dote. Cristo, vendo isso, não foi diferente. Ele pagou o seu dote para a noiva, o seu sangue naquela cruz. Ele pagou um alto preço para ter a noiva. Ele disse: eu vou pagar, vou resgatar do lamaçal do pecado. E ele foi para aquela cruz, e com teu sangue ele pagou o dote. Então valoriza aquilo que Deus fez por nós. Valoriza aquilo que Cristo fez por mim e por você, para o casamento. Deixa eu falar algo para vocês. Todo casamento tem os seus altos e baixos. Todos. Com Cristo não terá. Cristo, sabendo disso, o que ele vem falar para a tua igreja? Coloca para mim aqui João 16:33. Ele, sabendo a respeito de tudo isso, ele disse: eu quero pegar ali a parte B aqui. No mundo vocês passam por aflições. Ele está dizendo para a sua noiva: se prepara, minha noiva, porque vai ter aflições. E que aflições são essas, irmão Silvio? Deixa eu fazer uma pergunta para você entender. Vamos fazer uma simbologia aqui em nome de Jesus. As mulheres que já são casadas aí, diga amém. Aquelas que não querem casar, diga misericórdia. Vamos supor que antes de você se casar, isso também vai servir para os homens. Antes de você se casar, você namorou outras pessoas. Amém? Vocês eram fiéis. Amém? Uma meia cozinha mentirosa, mas amém. E aí, por um motivo ou outro, o relacionamento não deu certo. Terminaram. Ela terminou com você, você terminou com ela. E aí, mas você gostava dela, ela gostava de você. Aí você começou a fazer, ela começou a namorar outro. Aí o que acontece? Vou fazer intriga. Aí começa um cochichar com outro amigo, para que aquela pessoa que está namorando com aquela pessoa que você namorou, ela possa brigar, porque a intenção de você é voltar com ela. E quando Jesus deu essa palavra, ele está dizendo: minha noiva, se prepara, porque no mundo terá as aflições. O diabo vai se levantar para tentar acabar com o nosso casamento. O diabo está dizendo: vai ter aflições no mundo, então se prepara, porque ele vai fazer intriga para acabar com o noivo. Porque se aquela pessoa que você gostava ficou noiva, o que você, por amar a pessoa, vai fazer? Quer acabar com o noivado dela, para não gerar o quê? O casamento. E o diabo faz isso. Ele diz: eu não vou permitir a igreja casar com o noivo. E aí Jesus, sabendo disso, alerta os seus discípulos, alerta a sua igreja. Ele diz: minha igreja, no mundo terá as aflições que vai chegar aí, é o diabo querendo acabar com o casamento. Na mentira, na fofoca, nas intrigas, nas tribulações, tudo aquilo que vai gerar, que se mancha o vestido da noiva, para que Cristo possa olhar para a noiva e dizer: não quero mais casar, está suja. Isso é o intuito, é o foco do diabo. Ou acabar com o casamento. Não vai ter mais casamento. Mas Cristo, ele disse uma palavra e disse assim: eu vou para o Pai preparar uma morada. Eu vou para o Pai, eu vou enviar um Consolador. Porque se eu não for, não tem como ele vir. Mas minha igreja, fique preparada. E aí nessa noite eu quero te fazer uma pergunta simples e objetiva. Como está o seu vestido de noiva? Impecável? O seu vestido de noiva está sem mancha? Para que quando abrir a porta para o noivo receber a noiva, ele olhar e dizer: que coisa linda, que vestido maravilhoso. Porque o que chama a atenção na noiva são as vestes. O que chama a atenção na noiva, porque a noiva é o foco, a noiva é o principal do casamento. Sem a noiva não existe casamento.
Se a noiva não entrar pela porta, não tem cerimônia. Pode estar padrinhos, convidados, celebrante do casamento, mas se a noiva não entrar e dizer não entro, não tem casamento, não tem festa. Quando eu disse aqui que Jesus ele pagou o dote com o seu sangue, eu fico imaginando quando Jesus foi preso, ele foi para a audiência com Pilatos, e aí talvez Pilatos, queridos, olhando para Jesus ali, só os dois conversando, dizendo assim: Jesus, eu já ouvi falar de você, dos milagres que você fez, você não precisa passar por isso, você não precisa ir para esse casamento. Ele diz: mas eu amo minha noiva. Eles vão te abandonar, eles são fracos, eles têm fraqueza, a tua noiva tem fraqueza. Aí ele diz: mas eu amo minha noiva. Você vai ser açoitado, você vai ser crucificado. Ele diz: mas o meu sangue é o dote que eu paguei pela minha noiva. Eu não vou desistir do meu casamento, mas muitos vão desistir de você. Ele diz: mas eu vou estar na cerimônia, e a minha noiva vai entrar triunfante, linda, maravilhosa. A minha noiva vai entrar pela porta e vai dizer assim: eis-me aqui, estou pronto para ir para a nova morada de Jesus. O mundo pode ter aflições, mas ele deixou uma palavra tremenda: tende bom ânimo. Eu venci por amor a você, por amor a mim. Ele se entregou naquela cruz e disse: o primeiro gesto do casamento está aqui. Agora cabe a vocês se preparar para o casamento. Se arrumem, se preparem. Nós seremos a noiva num casamento que durará a eternidade. Mas as nossas vestes precisam estar limpas. As nossas vestes precisam estar limpas diante de Cristo. Porque quando abrir a porta para o casamento e nós olhar para o noivo, todo radiante, alegre, e dizer: eis que recebo a minha noiva, porque a palavra mais fundamental no casamento é o quê? O sim. A pergunta final sempre é para a noiva. Primeiramente pergunta para o noivo: você aceita fulano de tal? Ele diz sim, na expectativa de que vai receber dela. Mas no casamento com Cristo, a palavra final é dele. A noiva vai dizer: estou no altar, eu aceito. E ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer: sim, eu aceito essa minha noiva. Porque ela foi perseverante no meio das tribulações, ela foi perseverante no meio das aflições, ela foi perseverante em oração no meio das tribulações, e nunca deixou de glorificar e exaltar o meu nome. Teve dificuldade sim, teve problemas sim, mas em nenhum momento negou o meu nome, em nenhum momento disse que ia abandonar o casamento. Podemos estar entrando na cerimônia meio atrasado, mas a consumação vai ser, porque quando ele disse naquela cruz: tudo está consumado, ele estava dizendo para a tua igreja: se prepara, minha igreja, se prepara, porque eu vou voltar para o casamento. Vou preparar tudo, vou preparar as flores, vou preparar o tapete, vou convocar os anjos para louvar. E quando a igreja entrar pelaquela porta celestial, por aquelas ruas de ouro, em direção ao altar do noivo, e ele dizer: vem, minha noiva, vem, porque agora vai ser consumado o nosso casamento. Mas, irmão Silvio, o texto que você leu fala de aflições, de tribulações, fala de coisas terríveis, mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que forem perseverantes alcançarão a glória, alcançarão a vitória. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a igreja vive tempos difíceis, mas glorifique a Deus, exalte a Deus, porque em nenhum momento Deus abandonou a tua igreja. Muitos podem ter abandonado Ele, mas em nenhum momento Ele abandonou a sua igreja. Em nenhum momento Ele olhou
e disse: não dá, essa noiva não serve para mim. Talvez Pilatos falou: aquela noiva sua tem pecado. Ele disse: eu limpo. Está com as vestes sujas, eu troco. Tem fraqueza, eu fortaleço. Tem dificuldade, eu dou vitória. A tua noiva é uma derrotada. Ele diz: não, é uma vitoriosa. Precisa se pagar o dote, eu vou pagar com meu sangue. Vou resgatar a minha noiva. Ninguém quer casar com ela, eu caso, porque ela é minha noiva. Ninguém valoriza a tua noiva, eu dou valor. Eu resgatei, eu busquei, é por isso que eu vim nessa terra. É por isso que eu me fiz carne nessa terra, pela minha noiva. No casamento tem a lua de mel, que coisa linda. Quem tem condições de viajar? E onde será a nossa lua de mel, irmão Silvio? Na eternidade com Ele. Que Cristo nessa noite pode olhar para a sua noiva e dizer: a minha noiva está se preparando. A minha noiva está preparada. Porque Ele só vai vir buscar a tua noiva quando a tua noiva estiver pronta. A noiva nunca entra numa igreja do casamento, o cabelo despenteado, sem fazer a maquiagem ainda, porque ela quer estar impecável. Só depois que ela fica 2, 3 horas no salão, se arrumando, fazendo cabelo, maquiagem, sapato ideal, vestido, cauda longa, entra naquele carro luxuoso, no Fusquinha, e aí ela vem para a igreja. O momento mais importante do casamento é quando alguém que está celebrando o casamento diz: pode beijar a noiva, está consumado. O Cristo não será diferente. Quando nós casarmos com Cristo, a sua igreja for para o casamento, Ele dizer: agora está consumado, vamos para a cidade celestial, vamos passar a eternidade, onde a Bíblia diz que não vai ter dor nem sofrimento, só vai ser alegria. Que bom que todos os casamentos fossem assim, aqui na terra, sem dor, sem sofrimento, sem tribulações. Mas uma coisa eu digo para vocês: Deus tem preparado uma igreja para o casamento. E eu te pergunto nessa noite: você está preparado para o casamento? Para o sim? Então se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que, rapidamente, até porque o tempo está estourado, convidar minha esposa, vem aqui, minha esposa aqui. Vamos para a Simone. Não, casamento é uma vez só. Faz tipo um círculo aí. Irmã Operadora Paula. A irmã Luzia Mulari. Faz um círculo aí. Mantendo o distanciamento. Presbítero Almir, por favor. Eu queria convidar a irmã Sandra. Por favor, irmã Sandra. Pastor Carlos, esse ano de 2020 foi um ano complicado. A gente até conversando há algum tempo ali, eu dizia que foi um ano que nós tiramos bastante lições. E mesmo no meio dessa pandemia, a gente viu uma igreja orando, uma igreja buscando a face de Deus, uma igreja buscando a presença de Deus. E a gente viu um casal de pastores que durante todo esse ano, mesmo com tantas dificuldades, em nenhum momento deixou de orar por nós. E nada mais justo que encerrar esse culto, esse último domingo do ano, orando pelos nossos pastores. Eu queria pedir para o pastor ir no centro ali, pastora Neuza, porque esse batalhão de irmão aqui vai orar por vocês e vai orar pela igreja. Pastora Gileu, esses dois casais talvez ouviram palavras esse ano que muitas vezes machucaram mais do que um tapa, machucaram mais do que, mas em nenhum momento eles deixaram de orar por nós. Eu queria, pastor Gileu, pega o microfone, por favor.